Olá, está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB sai em defesa da autonomia do Judiciário e cobra explicações do ex-presidente Lula diante de polêmica. Presidente da Ordem entrega ao ministro da Justiça dossiê sobre a situação caótica nas prisões de Sergipe. Diretores da OAB decidem incluir filosofia do direito no exame de ordem a partir do ano que vem. Mantida a redução de preços para emitir ou renovar a certificação digital de advogados. E ainda, presidente nacional da Ordem prestigia a posse do ministro Toffoli como membro efetivo do TSE. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, porque o programa está só começando. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a independência do Supremo Tribunal Federal e cobrou explicações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da reportagem publicada pela revista Veja, segundo a qual o ex-presidente estaria pressionando ministros do STF a não julgar o processo do Mensalão. Diante da polêmica sobre a suposta pressão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para adiar o julgamento do Mensalão, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, cobrou explicações. É o mínimo que se pode ter neste momento do presidente Lula. As acusações são seríssimas, de uma gravidade tamanha. Não existiu na história da República nenhuma situação dessa natureza até então. Portanto, a sociedade merece a explicação de um homem público como o presidente Lula. É alguém que tem uma legitimidade, uma representatividade para o país muito grande e que está agora sofrendo uma acusação seríssima por parte de um não menos importante integrante do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. O que a sociedade está agora nesse momento se sentindo é perplexa em relação a tudo que está acontecendo, é assustada com esse tipo de situação e por isso merece uma explicação de todos os envolvidos. De acordo com a revista Veja, Lula teria sugerido ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o adiamento do julgamento do Mensalão. Em troca, teria oferecido blindagem na CPI, que investiga as relações do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários. Essa proteção seria por causa de uma viagem feita à Alemanha, na qual Mendes teria encontrado o senador Demóstenes Torres, investigado pelas relações com o contraventor. No entendimento do presidente nacional da OAB, caso o episódio seja confirmado, trata-se de algo extremamente grave, que precisa ser esclarecido. Não há dúvida de que essa situação não pode restar impune a nenhum dos lados. Ambos vão ter que responder pelos atos. E eu tenho certeza que isso vai caber a partir de uma avaliação feita pela Procuradoria da República e de um parecer do próprio Supremo Tribunal Federal. A oposição já recorreu à Procuradoria-Geral da República. Agora é aguardar que o Ministério Público tome as devidas providências sobre esse caso. O devido processo legal tem que ser respeitado, a ampla defesa tem que ser respeitada e tem que ser feita uma apuração através do órgão adequado que representa o Estado nesse momento, que é o Ministério Público Federal. O presidente nacional da OAB entregou ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, um dossiê elaborado pela seccional da OAB de Sergipe contendo dados e imagens que comprovam o estado caótico do sistema penitenciário daquele estado. Denúncias de superlotação carcerária e más condições de higiene são apenas alguns dos problemas relatados no documento. O dossiê apresenta informações a respeito das condições indignas de recolhimento dos presos, superlotação carcerária, falta de higiene, péssimo acondicionamento dos alimentos servidos e a forma vexatória de revista íntima imposta a mulheres e crianças que entram no presídio. Na reunião com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, esteve acompanhado pelo vice-presidente da Ordem, Alberto de Paula Machado, e pelo presidente da seccional de Sergipe, que veio contar pessoalmente a situação caótica nos presídios. Nós viemos aqui em reunião com o ministro e com o presidente do Conselho Federal, Ofir Cavalcante, para retratar aqui ao ministro da Justiça o atual estágio, o sistema penitenciário de Sergipe, que encontra-se num estado caótico, ferindo os mais básicos regramentos dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, com a superlotação carcerária, a revista íntima em modos inadequados,
a visita íntima também em locais inapropriados, o número excessivo de presos provisórios em detrimento daqueles sentenciados, enfim, o quadro atual de Sergipe já foi inclusive apresentado ao governador do estado, mas nessa oportunidade viemos aqui trazer o sentimento da ordem enquanto guardiã da sociedade civil e preocupada sobretudo com a preservação dos direitos humanos. Também foram relatados ao ministro da Justiça outros casos de violência ocorridos recentemente no estado. Trouxemos também a nossa preocupação no atual estágio da segurança pública, relatando casos do assassinato envolvendo o adolescente Jonatas, de apenas 16 anos, que foi barbaramente assassinado. Na semana passada nós tivemos também a prisão do presidente da Comissão de Direitos Humanos, conselheiro seccional Cláudio Miguel. Então trouxemos todos esses componentes de bastante preocupação para a sociedade sergipana, para a advocacia sergipana, para que o ministro da Justiça adote as providências, criando um canal de maior interlocução com o governo do estado, com o secretário de Segurança Pública, com o secretário de Justiça, adotando as providências, com instauração de procedimentos, com acompanhamento paralelo das investigações, dos cursos das investigações e, portanto, recebemos o acolhimento, o pronto atendimento do ministro da Justiça, que adotará as providências que necessitamos. Além do dossiê entregue ao ministro José Eduardo Cardoso, foram encaminhados outros relatórios ao Judiciário e Ministério Público de Sergipe e ao Conselho Nacional de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil deu total apoio à advogada brasileira Jaci Raduan, de São Paulo, que luta para reaver 2 filhos de um casamento desfeito com o advogado alemão Georg Berger. As crianças, uma de 5 e outra de 3 anos, ficaram retidas no país estrangeiro sob a guarda do pai quando foram até lá para visitá-lo. O ex-marido não só tomou as crianças, como acusou a mãe de tentar sequestrar os próprios filhos. O Juizado de Menores de Baden-Baden, na Alemanha, acatou a alegação do pai e reteve os passaportes dos meninos. Foi então que Jaci Raduan procurou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para tentar solucionar o caso junto ao governo alemão, já que o governo e a diplomacia brasileira não se posicionaram diante disso. Ela disse que tem sido vítima de preconceito, tem sido vítima do exagero protecionista do direito alemão, de governos alemães, em relação a uma brasileira, mas nós precisamos apurar corretamente, porque de concreto nós temos uma certeza: a mãe não está acessando os seus filhos. Isso para nós é grave, não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB diz não entender o motivo pelo qual o governo alemão está agindo dessa forma, proibindo uma mãe de conviver com os filhos. Essa é a pergunta que nós estamos a fazer. Não me parece correto, tanto na legislação brasileira ou em qualquer legislação do mundo, retirar da mãe um princípio fundamental, um direito fundamental, que é de acompanhar o crescimento dos seus filhos, dar e passar para ele a sua experiência de vida, dar o carinho, até porque no Brasil o direito à afetividade é um direito fundamental previsto na Constituição. E se assim o é, e como a Ordem tem na sua missão principal cuidar da pessoa humana, cuidar do direito fundamental, nós resolvemos interferir no caso para sair da pergunta para a ação na busca de respostas. O presidente da Comissão de Relações Internacionais revelou que a OAB está dando toda assistência jurídica à mãe brasileira. Já pedimos que um colega nosso, brasileiro, que advoga na Alemanha, que o doutor Astuto acompanhasse o caso, já está fazendo. E assim que nós tivermos a informação concreta ali fornecida por ele, nós vamos também agir no campo da política. Conversarmos com o Itamaraty, que tem o dever também, princípio de defender o brasileiro, de defender o cidadão brasileiro nas suas demandas. Acho que nós estamos esperançosos de resolver, porque nós não estamos brigando quixotescamente por um direito quimérico. Nós estamos brigando por algo real, protegido pelo direito brasileiro, não só no sentido da pessoa humana aqui nascida, mas também no direito à maternidade, o direito de poder influenciar no nascer, no renascer e na criação do filho.
Daqui a pouco, depois do intervalo, mais de 100 mil candidatos prestam a primeira fase do 7º exame de ordem em todo o país. E ainda, diretores da OAB decidem incluir na prova questões sobre filosofia do direito a partir do próximo ano. Quase 112 mil candidatos prestaram a primeira fase do 7º exame de ordem unificado. As questões da etapa objetiva abrangeram disciplinas integrantes do currículo mínimo dos cursos de direito, além de questões a respeito do Estatuto da Advocacia e da OAB, seu regulamento geral, código de ética e disciplina e direitos humanos. Dessa vez, o edital da prova também incluiu o tema processo eletrônico. A primeira fase da prova reuniu 80 questões objetivas e, para ser aprovado, cada candidato teve que acertar no mínimo 50% delas. O nervosismo e a ansiedade minutos antes da prova eram notórios, mas eles estavam bastante confiantes no resultado. Eu me formei no final do ano e agora fiquei só estudando para isso. Fiz cursinho agora e estou estudando há um tempinho. Muita emoção, muita adrenalina, assim, expectativa muito grande, muitos estudos. Vamos ver o que acontece. Um total de quase 112 mil estudantes e bacharéis em Direito fizeram a prova objetiva da primeira fase do 7º exame de ordem unificado, em 163 pontos em todo o país. Aplicado pelo Conselho Federal da OAB, a aprovação no exame é requisito obrigatório para exercer a profissão de advogado. Na avaliação do secretário-geral da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o fato do número de inscritos nos exames ter permanecido na casa dos 100 mil candidatos reflete o grande número de faculdades de direito no país. Nos últimos 15 anos, o país viu saltar de 150 para 1.200 faculdades de direito. Aumentamos em mais de 1.000 faculdades de direito em 15 anos. Temos mais faculdades do que os Estados Unidos da América, temos mais advogados do que a China, por exemplo. Mas percebam que o exame de ordem tem a utilidade de selecionar aqueles que possuem o mínimo de conhecimento jurídico para defender o cidadão. Porque um advogado despreparado, um advogado sem qualificação, poderia levar a se cometer uma injustiça contra o cidadão, o que seria irreparável. E, portanto, a OAB, ao fazer o exame de ordem, visa proteger o cidadão que precisa do advogado. O Conselho Federal da OAB incluiu no edital deste exame mais uma disciplina na matéria Direito Processual Civil. É o processo eletrônico, uma realidade no cotidiano dos advogados, especialmente entre os que militam nas instâncias superiores. Eu acho sempre uma boa, né? Sempre que inclui matérias ligadas ao direito, sempre bom a gente estar por dentro, né? Acho importante isso. Eu acho bom essa inclusão dessas novas matérias, né? Tem que incluir, né? Faz parte, tem que ter as matérias obrigatórias. De acordo com dados da Comissão Especial de Informática e Estatística da OAB Nacional, em 2010 os processos eletrônicos representaram 3,4 milhões de casos novos, o equivalente a 13% do total de processos. Os primeiros candidatos que terminaram a prova elogiaram as questões e a inclusão da nova disciplina. É um caminho sem volta, o processo eletrônico está aí, só vai ampliar e a gente vai ter que saber mesmo. Eu achei muito bem elaborada, com as questões divididas, né? E achei a parte penal um pouco mais difícil, né? Mas estava bem dividida, eu acho que quem estudou vai ser bem sucedido, né? Eu admito que eu não estudei como deveria, mas eu me esforcei bastante, mas se eu não passar, não posso culpar a prova estava muito bem elaborada e o conteúdo estava pertinente. A preparação já vem sendo constante, né? Então acredito que eu possa passar dessa vez. Eu achei um pouco complicada, mas acho que estudando mais, se não passar nessa, eu consigo passar. É o primeiro exame que você presta? Primeiro exame, estou no 9º semestre. Agora é esperar pela segunda fase do 7º exame de ordem, que será aplicada no dia 8 de julho. Essa prova será composta de 4 questões práticas sob a forma de situações-problema e uma peça profissional sobre um tema da área jurídica de opção do examinando. Importante destacar que o exame de ordem possui uma outra função, qual seja a de estimular uma melhor preparação dos estudantes de direito, de estimular uma sala de aula sem o faz de conta, na qual o professor finge que ensina, o aluno finge
que aprende e a faculdade finge que paga bons salários e, portanto, não há ensino jurídico algum. E, sem dúvida alguma, com o aumento do número de aprovados no exame de ordem a cada exame, isso significa que o exame vem, sim, estimulando uma melhor preparação dos estudantes de direito. Vejam que, em exames anteriores, o percentual de aprovados era em cerca de 10% a 15%. Nos últimos 3 exames, esse percentual subiu para algo em torno de 20%. Esse acréscimo é algo que a OAB comemora, porque significa que os estudantes estão se preparando melhor e o exame cumprindo com esta sua finalidade. E a partir do ano que vem, o exame de ordem vai contar com mais uma novidade. É que a diretoria do Conselho Federal da OAB decidiu reintegrar na grade do exame a disciplina Filosofia do Direito. A sugestão partiu do encontro em que presidentes de comissões do exame da ordem discutiram formas de aperfeiçoar a prova. A reunião durou um dia inteiro e, no fim, uma das sugestões foi trazer de volta questões sobre ética e hermenêutica da filosofia do direito. Em nova reunião, dessa vez da diretoria do Conselho Federal, a OAB aceitou a sugestão e decidiu que vai voltar a incluir o assunto a partir do primeiro exame do ano que vem. A definição ficou a cargo do presidente nacional da Ordem, Ofir Cavalcante, do vice, Alberto de Paula, do secretário-geral, Marcos Vinícius Furtado Coelho, da secretária adjunta, Márcia Milaré, e do diretor-tesoureiro, Miguel Cansado. Para a Ofir, a medida vai refletir na formação e no exercício profissional do advogado. Era uma matéria que já integrava a grade anterior, que em determinado momento foi suspensa e que agora retorna. Retorna a partir de um pedido das próprias faculdades, das próprias coordenações dos cursos de direito interessadas em aperfeiçoar o exame de ordem. Submetemos isso à coordenação nacional, que designou uma comissão, a comissão fez um amplo estudo e nós vamos voltar com essa matéria dentro do exame de ordem. É claro que ninguém vai exigir nenhum tipo de conteúdo que não seja aqueles que os alunos tiveram em suas faculdades, mas essa matéria volta a constar da nossa grade no exame de ordem como uma forma de aperfeiçoar cada vez mais o exame. É necessário que a qualificação profissional, a capacitação do advogado, que é mensurada no exame de ordem, ela seja elevada. E a filosofia do direito dá essa possibilidade de cada vez se elevar mais essa qualificação. Este professor de direito também se disse favorável à adoção do conteúdo. A filosofia do direito não é mais uma matéria teórica, ela é eminentemente teórica, ela é uma matéria que serve como ferramenta de raciocínio, como uma formação abrangente, humanística, mas ela é também uma ferramenta atual de análise concreta de situações jurídicas atuais. Acho que 2 exemplos muito claros de como a filosofia do direito surge com toda a força no pensamento jurídico como ferramenta é o caso do aborto dos anencéfalos, a DPF 54, e o caso também que foi muito polêmico das cotas nas universidades públicas, em que se usou não só a filosofia aí, mas todo um cabedal de teoria das ciências sociais, muito de história, muito de sociologia e muito da filosofia do direito contemporânea, da filosofia do direito mais atual. O professor de direito lembra ainda que a filosofia, conhecida como disciplina essencialmente teórica, tem definido julgamentos até mesmo no Supremo Tribunal Federal e cita os exemplos da constitucionalidade das cotas raciais nas universidades brasileiras e da permissão para interromper a gestação no caso dos fetos anencéfalos. Até por causa dessa característica da filosofia do direito de hoje, não ser mais uma disciplina só teórica no sentido da erudição, ela precisa ser utilizada, inclusive na prova, pelo menos eu penso assim, como uma ferramenta que auxilia a compreensão de situações concretas. Então, talvez fazer, por exemplo, uma prova de filosofia do direito com questões em que seja no modelo tradicional ainda do decoreba, conceitos, nomes de autores, não seria muito útil, seria na verdade só uma forma de acrescentar conteúdo, mas sem alterar a forma de pensar. No entanto, se ela for usada como ferramenta atual, em que o aluno se veja obrigado a usar a filosofia como elemento de análise, e me parece bem possível, até porque nós temos casos concretos em que os autores são citados explicitamente, então nesse sentido sim, eu acho que ajudaria muito a mudar a postura, não só do ensino, mas do próprio bacharel, que vai pensar e perceber o direito agora como uma situação em que ele tem que analisar situações mais do que fazer subsunção de fato à norma. Com
a gente acabou de ver, a filosofia do direito vai voltar a ser cobrada no exame da ordem a partir do ano que vem. Serão 2 questões sobre ética e hermenêutica. E os estudantes, o que acham da decisão? É o que a gente confere agora. É dar uma visão mais ampla do direito, né, do cunho sociológico, né, do ponto de vista sociológico do direito. Não somente na norma jurídica, mas também no mundo que envolve essa norma jurídica. Eu não sou muito fã da matéria filosofia do direito, não. Mas isso é importante para o direito, né? Eu sou completamente a favor, porque eu acho que é importante você criar um raciocínio crítico com relação ao direito, com relação ao mundo, com relação à realidade, a forma como o direito é aplicado, e a filosofia oferece isso. Essa é uma matéria que a gente estuda, lógico que ela tem que estar como opção. Na minha opinião, tem que colocar, porque a gente aprende muito com os filósofos do passado sobre o direito de hoje, que não muda muito, na verdade, né? A maioria dos estudantes de direito, eles se fecham tanto naquelas matérias de analisar código e de letra da lei, que eles esquecem que eles também vivem em sociedade, eles também têm todo um contexto que eles precisam saber, tanto para dar jurisprudência, se vierem ser magistrados, quanto os advogados na hora de defender seus clientes, etc. É uma matéria que eu não teria coragem de me chamar advogado se eu não tivesse domínio do contexto de que eu estou vivendo. Paulo Leite para a Blitz da OAB. Veja no próximo bloco, OAB reprova 11 de 13 cursos de direito que buscam reconhecimento no MEC. E veja também, reduzidos os preços da certificação digital de advogados. De um total de 13 pedidos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de direito apreciados pela Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, apenas 2 receberam pareceres favoráveis da ordem. Apesar de previstos legalmente, os pareceres da comissão têm caráter meramente opinativo junto ao Ministério da Educação. A Ordem dos Advogados do Brasil se juntou ao Ministério da Educação pela qualificação do ensino jurídico no país. De acordo com o Decreto Federal 5.773, de maio de 2006, o reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com o registro para a validade nacional dos respectivos diplomas. Ao analisar estes processos, a Comissão Nacional de Educação Jurídica, com base nos dados que estão disponibilizados pelo MEC através do sistema EMEC e mais com base ainda na Instrução Normativa 01 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 01/2008, analisou estes cursos e verificou que naqueles indicadores e indutores de qualidade preconizados pela Ordem, eles não, na sua grande maioria, não atendem esses requisitos, que dizem respeito à titulação de professores, composição dos tempos docentes dos professores, laboratórios, instalações físicas, núcleo de prática jurídica, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares, isto nos cursos que pretendem reconhecimento. E nos cursos que pretendem a renovação do reconhecimento, levamos também em consideração os resultados obtidos nos exames de ordem e no próprio ENAD. Então, o resultado dessas manifestações opinativas da Ordem dos Advogados do Brasil, que infelizmente, na sua grande maioria, não vem sendo acatado pelo MEC, acabam por constituir um desserviço à comunidade. As faculdades que receberam parecer favorável da OAB foram o Instituto Alfonsiano de Ensino Superior, em Trindade, Goiás, e a Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação, a OAB pode opinar previamente nos processos de criação, reconhecimento ou credenciamento de faculdades junto ao MEC.
Dentre os critérios da OAB para justificar a abertura de um curso jurídico, destacam-se o projeto educacional da faculdade, a qualidade do corpo docente, a estrutura física e se a instituição atende ao requisito social exigido para seu funcionamento. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB alerta. Não raras vezes a gente, em tempo real, faz uma consulta na plataforma Lattes e verifica que os professores dessas instituições, que constam como 40 horas de dedicação exclusiva, notadamente mestres e doutores, têm comprometimento de outras tantas horas com outras instituições. E isso atenta e caracteriza, não raras vezes, no nosso entendimento, inclusive má-fé. Nosso interesse, o interesse da OAB, é pugnar por uma educação jurídica de qualidade. E os cursos realmente comprometidos vão receber os pareceres na conformidade daquilo que efetivamente for observado e analisado através do sistema EMEC e dos dados que forem coligidos na entrevista. Os resultados dos cursos que obtiveram parecer favorável serão encaminhados pelo presidente nacional da Ordem, o Fir Cavalcante, ao Ministério da Educação. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil está emitindo a certificação digital, uma ferramenta indispensável para o advogado peticionar eletronicamente perante os tribunais com preço reduzido. Já o valor cobrado para a renovação do certificado sofreu queda. Confira na reportagem. Este advogado reclama dos sistemas adotados pelos tribunais. Segundo ele, falta unidade ao judiciário. São vários sistemas diferentes, vários tribunais ainda não implementaram o uso do processo digital, a gente ainda não pode peticionar eletronicamente. E o grande problema, do ponto que você tocou, é de que vários sistemas acabam confundindo a cabeça do advogado. Nós não sabemos de que forma atuar, de que forma, qual a segurança que vamos ter naquela atuação e de que maneira vamos conseguir chegar àquele objetivo de ter acesso ao processo mesmo e peticionar naquele processo. Tem alguns advogados, o que é o meu caso, que tem uma dificuldade maior em lidar com a informática, né? Alguns sistemas muito complexos acabam gerando uma confusão e se esse sistema de processo digital é para facilitar, seria o ideal que possibilitasse uma facilidade efetiva ao advogado e não que confundisse. Já tive casos em que passei mais de 1h20 para poder mandar uma petição para o Supremo Tribunal Federal, né? Então é uma complicação que a gente precisa adaptar. Por outro lado, o Thiago sabe que aderir ao processo eletrônico é inevitável e tem benefícios. O advogado comprou o certificado digital no começo do ano passado e aponta as facilidades do mundo virtual. Esse sistema novo que vem sendo utilizado tem facilitado bastante, tem permitido que o advogado tome conhecimento de documentos ou de fases do processo sem precisar se deslocar do seu escritório. A gente tem atuação no país inteiro, então às vezes precisa se deslocar só para verificar um documento juntado e às vezes temos uma distância que sair de Brasília, vamos botar um exemplo de Macapá, para se dirigir a Macapá só para verificar um documento. Eu tenho acesso da minha sala mesmo, nem preciso levantar da minha cadeira e tenho acesso a essa documentação, né, o que é uma vantagem tremenda. E outra situação também é para o protocolo de petição. É muito comum do advogado ter que se dirigir a outro estado, ter que se deslocar para fazer esse simples protocolo. Com a petição digital, eu já mando, faço o encaminhamento e tenho garantido ali que a minha petição vai chegar lá no tempo certinho. Os primeiros certificados foram emitidos em 2009 e a segunda versão, mais moderna, é deste ano. No começo de 2010, pouco menos de 12 mil advogados tinham acesso à ferramenta. No fim do mesmo ano, o número pulou para 30 mil. Hoje, são mais de 100 mil. O presidente da Comissão de Informática e Estatística da OAB admite que o cadastro está longe do ideal. A meta é chegar a 250 mil advogados em 2 anos. Por isso, o Conselho Federal resolveu baixar o preço. A primeira certificação custa agora R$ 115 e a renovação, que antes era R$ 120, caiu para R$ 95. A certificação digital, a partir agora do mês de maio de 2012, teve uma redução em termos nominais. A certificação para 3 anos custava ao advogado
advogado R$ 120, nós renegociamos um preço em R$ 115, esse preço estava em vigor há 3 anos, ou seja, se incluída a inflação do período aí que não houve nenhum tipo de reajuste, nós teríamos aí uma redução efetiva da ordem de 20% e também uma condição nova, aquele advogado que já possui certificado digital no momento da renovação vai poder fazê-la por R$ 95. É uma redução expressiva, com isso nós esperamos estar incentivando a advocacia brasileira a buscar a certificação digital como forma de assinatura eletrônica de identificação do profissional. José Guilherme Zagallo diz ainda que a maior preocupação da advocacia em relação à justiça digital é com a unificação dos sistemas e lembra que a virtualização dos processos é um caminho sem volta. A certificação ela oferece ao advogado uma segurança muito maior de que ninguém poderá praticar atos em seu nome e que os atos que ele praticar perante o Poder Judiciário não poderão ser modificados, uma vez que os documentos e petições submetidos estarão assinados digitalmente, com criptografia, enfim, com segurança. Agora, para o processo eletrônico, nós temos aí uma realidade que é, onde ele já está implantado, uma redução muito expressiva na duração do tempo de duração dos processos. No TRF da 4ª Região, que alcançou no mês passado 1 milhão de processos exclusivamente eletrônicos, o tempo entre o início de um processo e a sentença de primeiro grau, caiu de 700 dias para pouco mais de 200 dias. No segundo grau, um acórdão, o tempo entre o início, toda a tramitação no tribunal, caiu de 1.200 dias para 99 dias, ou seja, isso representa uma redução de mais de 70% no tempo de duração dos processos. Eu acho que o processo eletrônico não vai resolver todos os problemas do judiciário, claro, nós temos muitos problemas que precisam ser sanados, mas pode sim ser uma ferramenta efetiva no sentido de assegurar ao cidadão a razoável duração do processo, que é uma garantia constitucional. A compra do certificado digital pode ser feita no site do Conselho Federal da OAB, na opção Serviços. O endereço você já sabe, é o www.oab.org.br. Desde janeiro desse ano, o certificado pode ser armazenado na modalidade token, dispositivo eletrônico que descarta a necessidade de aquisição de leitores e evita problemas com danos eventualmente causados no chip do cartão de identidade. O Movimento de Defesa da Advocacia realiza no dia 14 de junho uma reunião para discutir a deliberação sobre futura manifestação do MDA a respeito da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, em detrimento das prerrogativas e deveres dos advogados. O evento será realizado em São Paulo, capital. A presença dos interessados deve ser confirmada com até 48 horas de antecedência pelo telefone 11 3253 3000. O Fórum Nacional de Comunicação e Justiça promove o 8º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça e o 10º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Os eventos acontecem no período de 27 a 29 de junho, em Fortaleza, no Ceará. Mais informações pelo telefone 85 3261 1111. E você vê a seguir, presidente nacional da Ordem prestigia a posse do ministro Toffoli como membro efetivo do TSE. E vai ver ainda um resumo das últimas notícias do programa de hoje. Nós voltamos já já. Não saia daí. O direito à chão na rua é uma concepção teórico-prática de direito que parte do pressuposto de que o direito é formado não só pelas instituições, não só pelo Estado, não só pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, mas também e sobretudo pela sociedade. A sociedade é que na sua movimentação político-social movimenta as instituições e faz com que surja o direito. A gente parte do pressuposto de que a luta dos grupos espoliados, oprimidos, excluídos da sociedade faz com que venham a surgir novos direitos. Por exemplo, os grupos de mulheres fazem com que surja a Lei Maria da Penha. O grupo dos homossexuais
fazem com que surja a união homoafetiva. E os movimentos de luta pela terra fazem com que surja a reforma agrária. São direitos que se efetivam e que surgem somente com a movimentação da sociedade. E a gente se debruça sobre essa movimentação para poder explicar a dinâmica social do direito. As demandas que existem quando a prática advocatícia com o direito a achar na rua, normalmente é a assessoria jurídica popular. Há movimentos sociais, né? Movimentos sociais que vão postular direitos, a efetivação de direitos. Então, por exemplo, se é uma demanda por moradia, um grupo social excluído da cidade, por exemplo, está demandando por moradia, a assessoria jurídica vai permitir que se postule pelo direito à moradia. A gente tem uma experiência do direito a achar na rua, na assessoria jurídica à comunidade da hoje Vila Telebrasília, que é uma comunidade de Brasília que não tinha efetivado seu direito à habitação, à moradia, porque não tinha titularidade das casas onde moravam. A gente foi parceiro deles nesse processo de luta pelo direito à história deles e o direito à moradia. Para quem quer seguir nessa linha, o importante é buscar já na graduação a atuação na pesquisa e no estágio voltado para movimentos sociais e para as demandas sociais por direitos. Isso pode ser feito junto a movimentos sociais, junto a assessorias jurídicas populares, pode ser feito junto a escritórios de direitos humanos, pode ser feito junto a núcleo de prática jurídica das universidades, na assistência jurídica, a movimentos sociais, na assessoria jurídica a movimentos sociais. E isso pode ser feito também pesquisando, né, a linha teórica que busca entender a sociedade produzindo direito. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil participou da solenidade de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A solenidade de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, contou com a presença do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, e do membro honorário vitalício da entidade, César Brito. Ofir Cavalcante aproveitou o momento para elogiar o novo ministro. O ministro Dias Toffoli é egresso da advocacia. Foi ele advogado nas lides forenses, depois foi advogado-geral da União e depois assumiu o Supremo Tribunal Federal. Tem se pautado dentro de uma conduta retilínea na defesa da Constituição. Aos advogados do Brasil, saúdo o ministro por ter chegado até ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele que é o ministro mais jovem em idade no Supremo Tribunal Federal e que já alcança esse cargo titular do Tribunal Superior Eleitoral. A sessão administrativa foi realizada no plenário, sob a condução da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A solenidade de posse atraiu parte da cúpula política da capital federal. Estiveram presentes também os chefes do Supremo Carlos Aires Brito e do Senado José Sarney. Toffoli tomou posse em dezembro de 2009 como ministro substituto e no dia 10 de maio deste ano foi eleito pelo Supremo para ocupar uma cadeira titular no Tribunal Superior Eleitoral. Declaro empossado no cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral o ministro José Antônio Dias Toffoli. No TSE, ele vai ocupar a vaga aberta com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, que pediu exoneração da Corte Eleitoral em abril para se dedicar à revisão do processo do Mensalão. E o programa está terminando, mas antes de encerrarmos, vamos conferir agora um resumo das últimas notícias de hoje. Recebido pelos presidentes do Conselho Federal, Ofir Cavalcante, e da Comissão de Relações Internacionais, a OAB, César Brito, o chefe da seção comercial da Delegação da União Europeia no Brasil reforçou o interesse de escritórios estrangeiros em atuar no país. O presidente da Ordem lembrou que a instituição já discute o assunto. Foi feita uma audiência pública no mês passado que serviu de base para que cada conselheiro defina seu ponto de vista. Certo, segundo Ofir, é que não será adotada a postura da Índia, que fechou o mercado aos estrangeiros. Assim mesmo, o presidente afirmou que é preciso ter critérios, já que no Brasil a advocacia tem também função pública, não se resume a negócios.
Em reunião no plenário do Conselho Federal em Brasília, presidentes de comissões de exame da ordem discutiram formas de aperfeiçoar a prova. O encontro, conduzido pelo secretário-geral da Ordem dos Advogados e coordenador nacional do exame, Marcos Vinícius Furtado Coelho, foi aberto pelo presidente da OAB, Ofir Cavalcante. O objetivo da reunião é esse, uma avaliação a respeito dos nossos erros e dos nossos acertos, para que a gente possa, então, continuar a trilhar esse mesmo caminho. É só uma reunião de trabalho para aperfeiçoar o exame. Nós encerramos aqui o programa OAB Nacional, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e de toda a sociedade. Até o nosso próximo encontro.